Te desagradou, por exemplo, as falas do Bolsonaro? Inúmeras falas. Você lembra daquela que ele falou, agradecendo lá em Cabo Verde, ao presidente de Cabo Verde, que fica na África, os 350 anos de escravidão no país? Você acha que isso demonstra traços racistas? Ele é uma pessoa que a gente pode considerar que é racista dentro de todo o âmbito de estudo racial que se pode fazer, de estruturas raciais, entendeu? E essa fala é inegável que é um dos exemplos mais contundentes, né? Provavelmente. E se eu te falar que quem disse essa frase foi o Lula e não o Bolsonaro? E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por 350 anos de escravidão no nosso país. Fala pessoal, tudo bem? Estou fazendo uma pesquisa de opinião sobre o governo Lula aí. O que vocês estão achando? Olá, somos do Equador. Opa, tudo bem? Sim, tudo bem. Qual que é a visão sua enquanto um equatoriano do governo brasileiro aqui, do presidente Lula hoje? Oh, me gusta mucho el orden, la ciudad tan linda y se ve que el gobierno está preocupado porque las personas vivan bien. O senhor é de esquerda ou de direita? Não. Nada? Nada. Centro? Centro. Qual que é o presidente lá do seu país? Ele é de direita ou é de esquerda? El de ahora es de derecha. E a vida lá tá ruim ou tá boa? Eu não acompanho muito. Mais tranquilo. Mais tranquilo? Mais tranquilo. Do que antes? Sim. Antes era um governo de quê? De direita ou de esquerda? De esquerda? Ajá. Ah, e tá melhor agora. No, está mejor, o sea, porque hay tranquilidad, a pesar que la economía no está tan buena, pero hay un poco más de tranquilidad. Mais segurança, nesse sentido? Sí, bueno, estamos viviendo un tiempo de mucho peligro, de mucha violencia en Ecuador, pero se nota que el gobierno está preocupado por darnos seguridad a todos. Es una lucha fuerte. Ah, sim. A sociedade tem bastante criminosos ali, sí, só que o governo faz um bom trabalho de segurança pública, de combatê-los. Por el narcotráfico, eso es lo que está causando mucha violencia, mucha... Sí. Aí um governo de direita meio que deu mais uma direção correta nesse sentido aí da segurança. Exatamente. Entendi. Muito obrigado pela opinião do senhor. Valeu, bom passeio. Oi, amigo, tudo bem? Tudo Gostaria bem. de dar opinião sobre o governo Lula aí? Pra onde que é? É o Wilker Leão, um canal que eu discuto com o pessoal aí. Ah, podemos. O que você está achando? Mais no positivo ou no negativo? Olha, em comparação com o que a gente tinha anteriormente, melhor. Mas ainda a expectativa era que pudesse ser um governo muito mais proativo e que a gente percebe que ainda está muito estagnado. Em que sentido está muito melhor em relação ao governo anterior? Por exemplo, cita o que mais destaca? Na democracia, na própria democracia e na própria postura do presidente. O que a gente tinha no passado não era uma postura presidencial, né? Embora Lula também tenha algumas posturas que ficaram a desejar, né? Alguns comentários. Eu acho que enquanto chefe de Estado, um presidente da República deve manter uma postura condizente com o cargo, o que a gente já não tinha em nenhum tipo de postura anterior com o Bolsonaro, né? Mas as Te políticas desagradou, públicas, por exemplo, as falas do Bolsonaro? Inúmeras falas. Você lembra daquela que ele falou, agradecendo lá em Cabo Verde, ao presidente de Cabo Verde, que fica na África, os 350 anos de escravidão no país? Não me recordo. O que você acha dessa fala, assim, só pra gente relembrar alguma? É que na verdade, essa em específica eu não me recordo, tá? Mas você acha que isso demonstra traços racistas? Nessa fala? Com certeza. Ele é uma pessoa que a gente pode considerar que é racista dentro de todo o âmbito de estudo racial que se pode fazer, de estruturas raciais, entendeu? E essa fala é inegável que é um dos exemplos mais contundentes, né? Provavelmente. E se eu te falar que quem disse essa frase foi o Lula e não o Bolsonaro? E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por 350 anos de escravidão no nosso país. Independentemente de quem tenha falado, é uma frase que denota uma estrutura racista. E isso foi para exemplificar como tanto o Bolsonaro, quanto o Lula, quanto qualquer outro, provavelmente, desses que a gente tem eleito aí como principais nomes para assumir mandato presidencial nesse país, vão falar bobagem. E o Lula fala pra caramba também. Sim, não dá pra gente fechar os olhos dizendo, o Lula não, o Lula manda bem. Mas eu não disse que eu fecho os olhos pro Lula.
Você disse que a postura dele é muito melhor que a do Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que é a postura mais correta. Eu não disse isso. Mas é muito melhor se ele fala coisas como isso, agradece pela escravidão lá na África, cara. Não é ofensivo, você mesmo não confessou que é racista. Concordo com você, eu não estou discordando de você. O que eu estou dizendo é que ele ainda é melhor do que o Bolsonaro. Eu não disse que ele é o ideal de presidente. Do 8 de janeiro ali, por exemplo, pegando esse ponto marcante ali do início do mandato dele, que envolve o Bolsonaro, você não acha que ele tinha nenhuma responsabilidade, o Lula? Que ele agiu bem, por exemplo? Eu acho que quando você tem uma situação como a de 8 de janeiro, em que um grupo específico invade e depreda todo o patrimônio público, acho que todos nós somos responsáveis para chegar nesse ponto. O Flávio Dino também, né? Todos nós, eu, você inclusive. Por que você acha que o judiciário tem blindado o Flávio Dino e o governo Lula e perseguido só o outro lado, que tem que ser também, só que o governo Lula é esquecido e blindado nesse sentido? Olha, eu não tenho essa visão que você está colocando, de que o judiciário faz uma blindagem em relação a político. Acho que o judiciário... Você acha que não? Eu acho que o judiciário é estritamente burocrático, né? E ela segue a justiça, é o passo da justiça. Como disse Machado de Assis... Vamos pegar essa sombrinha aqui, já que a gente está perto dela. A justiça, sendo cega, né? Se é vista, não vê, então não cora. Então, mas você não acha que o Alexandre de Moraes hoje, por exemplo, ele vai atrás só mais de um lado? Ou não? Não, creio que ele esteja fazendo o papel dele, embora muitas vezes pesando a mão em determinadas situações. Mas eu creio que o judiciário do Brasil tem cumprido seu papel, que é de executar as leis que a gente tem, de julgar, entendeu? Agora, lembrando que o direito sempre tem uma visão hermenêutica de toda a lei, né? Por exemplo, quando o corregedor da Justiça Eleitoral fala que é o ministro do TSE, que missão dada é missão cumprida, você não acha que isso daí, falando para o Lula, quando ele vai lá num evento político, que isso daí demonstra uma parcialidade por parte dele? Não posso te responder porque eu não estou sabendo dessa fala. Eu vou colocar o recorte pro pessoal aqui para verem como é real. Não, o Lula dá um tapinha nas costas dele e ele devolve falando, missão dada é missão cumprida. Não tenho como te responder dessa forma. Não sei. Mas no geral, você acha que o governo Lula está melhor em quem? Então? Só pra gente fechar. Principalmente no aspecto social, que Bolsonaro virava as costas. Tipo o quê? Concretiza em uma medida aí. Você quer uma medida grande? Vamos lá. Coisa. Vamos lá então, a universalização da cultura. A universalização da cultura que Bolsonaro tanto recriminava e bloqueava. Você diz com Lei Rouanet, por exemplo, para Cláudia Raia de 5 milhões? Não, a Lei Rouanet é um tópico só. A gente precisa ver as políticas culturais que esse Brasil está tendo e que então, teve na era PT muito boa. Dizer que expandiu é meio abstrato. Descentralizar, por exemplo, as verbas públicas, descentralizar as verbas públicas e atender os produtores culturais, os artistas de cada região. Isso é muito importante. Você não acha que alcança só gente mais de cacife, assim, tipo a Cláudia Raia, que recebeu 5 milhões, como eu estou te falando? E ela não precisa, Mas essas pessoas que vocês colocam como cacique, elas representam a cultura nacional e elas fazem parte de um segmento eixo Rio-São Paulo. E outros Você não acha que alguém mais necessitado precisa mais do que ela, Cláudia Raia? Eu tenho que ir. E outros artistas são privilegiados também pelas leis e políticas. Né? Não. Cita um pequeno, por exemplo. Eu. Você recebeu 5 milhões ou algo parecido? Uma quantia voluptuosa? Mas eu não sou famoso, amigo. Esse é o ponto. Só famosos se dão bem. Mas eles não podem? As nossas custas, não. Por que não? Porque é o dinheiro público. Mas por exemplo, você acha que o pobre ele tem que se dar melhor em relação às verbas do governo do que a elite? Só um instante, por favor. Do que a elite? Você não consome. Eu acho que sim. Você não consome cultura de massa? Você não consome Hollywood? Você não consome Cláudia Raia? Você não consome Miguel Falabella? Você não consome tantos dos outros artistas que estão aí nacionalmente? Eu acho que não tem que ser com o nosso dinheiro. Esse é o ponto. Mas não é com o nosso dinheiro, querido. É dinheiro de incentivo à cultura. Então, mas Lei Rouanet parte de renúncia fiscal, cara. É dinheiro. Do povo. Esse é o ponto. Mas obrigado pela sua opinião aí.